Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje: nichos no artesanato. Ter ou não ter? Mais um episódio do nosso podcast e a gente só esquece de falar uma coisa. Se você quiser seguir a Vivendo da Nossa Arte no Instagram, no Facebook, é só digitar lá Vivendo da Nossa Arte. E se você está escutando pelo YouTube, deixa um like pra nós aí, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente. É grátis, tá, gente? É grátis, a gente sempre esquece de falar isso, e aí eu falei, vamos ter que lembrar agora. E agora é o momento, tá? Foi o momento. Vamos lá, então. Vamos conversar hoje, nesse episódio, sobre uma coisa que a gente percebe muito no artesanato, né? Aquela vontade de fazer de tudo um pouco, né? Nossa, até coça de vontade. A hora que você aprende uma pecinha nova lá. Quando você dá uma olhada lá nos lançamentos do curso da Educar. E o Pinterest, então? Não, gente, eu vejo as postagens da Educar, não posso nem ver, que eu já vi uma luminária e já quero fazer. A pergunta que não quer calar é: você faz de tudo, né? Ou tem um nicho no seu artesanato? Como que é isso pra você, artesã? A gente percebe que existe, né? O artesanato ele é cheio de áreas, é um trabalho diversificado. A gente vê pelo feltro, costura criativa, macramê, bordado, o que mais, Paula? Laço, madeira, scrap, biju, sabonete, luminária. Exato. Vamos pensar, Meu então... Meu Deus, é muita coisa. Num ateliê, não tá no nosso roteiro isso, mas vamos pensar no ateliê que é cheio de tudo isso. Tá, tudo junto sabonete, mais biju, mais bonecas. E mais, vamos ver, colocar mais alguma coisa Scrap. aí. Scrap. Tudo junto e misturado. Então. Será que dá ruim ou não, né? Porque tem muitas artesãs que têm essa dúvida de nichar ou não. Uhum. Será que é importante fazer de tudo? Ou é legal ter um nicho? E aí, gente? A gente vai contar um pouquinho da experiência da Vivendo da Nossa Arte, porque nós já fizemos de tudo. Sim, fizemos. Lá no começo, a gente tava coçando as mãos pra fazer o quê? De tudo. De tudo. Mas a gente começou por como? Por pintura. A gente começou pintura MDF. Aí a gente, MDF... Quadros. Aí a gente pintou também de madeira. Capelas, caixas de café. Nossa. Lembrei, tirei do fundo do fosso. Tirou. Mancebo. Que mais? Tô tirando do fundo aqui. Capelas e também de madeira foi isso. Tá, e aí? De madeira como mais que a gente tinha? Aí depois a gente começou a fazer, além de MDF e tal, chá artesanal também, que a gente costurava, tal, o chá, blá, 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 blá. A gente também fez, a gente fazia bonecas também. A gente fazia caixinhas de fósforo decorado. Nossa, é verdade. Almofadas do Pokémon, que é a maior polêmica. A gente pode contar uma polêmica depois, algum dia. Almofadas do Pokémon. Vamos contando da precificação. Vamos contando, da precificação. Vai ter um episódio de precificação. Isso. Spoiler aqui. Mas, enfim, almofadas. Que mais? Almofadas, caixinhas de fósforo. Caderno. Caderno de copta, né? Verdade, que foi costurado à mão. De copta. Sim, era lindo. Que mais? Também tinha marcador de livro. Só faltou fazer sabonete. Só faltou que se mais um pouco tava fazendo. Gente, vocês estão percebendo? Era tudo. O nosso stand nas feiras era assim, de tudo mesmo, tudo misturado. Exato. E aí a gente começou a fazer esse negócio de fazer tudo. A gente percebeu que não era muito caminho, não, pra nossa empresa. A gente tá dando o nosso feedback, tá, gente? O que a gente acha, né, disso daí. Pode ser que outras pessoas achem que tem que fazer tudo, mas do nosso negócio não deu muito certo fazer tudo. Isso. Por que não deu muito certo? A gente foi numa feira
E aí foi muito engraçado essa feira. A gente foi em algumas feiras e levava os produtos, né? E se divertia e tal. Só que como o negócio tava ficando sério, a gente começou a ter um outro olhar, né? Um olhar mais clínico da empresa, né? Então a gente ia nas feiras com uma postura mais profissional. E aí fomos Isso. numa feira e botamos tudo. E almofadas, né? Tinha um monte de almofadinha, lembra que a gente vendia um monte de Lembro. almofada? Não era só de Pokémon, eram Sim. várias almofadas. Sim, E aí, assim, nessa feira já era apertado o espaço, tá? muito. Então era meio que amontoado de coisas. Aí a Paula foi dar uma volta Nossa, na feira e aí que a Paula chegou assim, querendo ir embora. com uma cara, gente, tipo, super aflita. Eu falei, Paula, o que aconteceu? E aí, o que você falou? Falei, vamos embora daqui, amiga, a gente tá passando vergonha. Foi isso. Vamos recolher as coisas, vamos embora. Pois é. Por que aconteceu isso, gente? Porque a Paula percebeu que naquele momento todos os outros stands tinham uma identidade de marca. Por exemplo, quem fazia sabonete só fazia sabonete. Quem fazia Isso. pimenta só fazia pimenta. Quem fazia Colar de madeira. só fazia colar de madeira. Tricô, crochê, só fazia coisa de crochê. E aí tricô. a gente falou assim, gente do céu, parece aqui uma loja de Moamba, né? Não, a gente tava assim, quadrinho de madeira. Ah, e os quadrinhos também, de fazer quadrinhos. É, a gente fazia quadrinho de madeira, mais almofada, mais marcador de livro, mais boneca de pano, tipo, Tudo. tudo. E assim, gente, a gente conquistou, assim, todo o dinheiro que a gente conquistou desses outros, né, produtos, a gente dá super valor. Mas a gente tem que perceber que vai ter um momento na nossa vida que a gente vai ter que nichar, entendeu? A gente sabe que no começo não é fácil, é difícil mesmo ter um caminho só. Então, a gente dá valor todo o dinheiro que a gente conquistou nessas feiras. Mas assim, teve um momento que a gente teve que nichar. Foi, Certo. esse foi o start. Exato. E aí a gente focou pra quem? Para as nossas lindas e maravilhosas bonecas de pano, que tocou nosso coração e sempre tocava nosso coração desde o começo. E as pessoas, tocava o coração das outras pessoas também. Sim, exato. E aí a gente falou assim, vamos focar nas bonecas de pano. Foi. E aí, a gente tem que saber, nesse caso, qual é o raiz do problema, porque as artesãs não conseguem inchar o negócio delas, né? E a gente vai dar alguns exemplos para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre nicho, né? Primeiro problema, né? Elas querem aprender várias técnicas, né, Paula? Que acontece muito, que dá aquele orgulho de falar que eu que fiz, né? Rola muito isso. Exatamente, que é o que aconteceu comigo hoje. Eu olhei a luminária lá da publicidade da Educar, falei, nossa, quero muito aprender. Aí você olha outra coisa e fala, eu quero fazer também, eu quero fazer não sei o quê, quero fazer não sei o quê. E vai querendo aprender novas técnicas, que é uma delícia, né? Aquele orgulho de falar, nossa, fui eu que fiz, eu consegui. Exato. É maravilhoso também, né? Mas, se você faz artesanato por hobby, é por aí mesmo, tranquilo. Faz o que você quiser, as técnicas que você quiser, muda, compra material e tudo mais. Para quem a gente fala isso, são para as pessoas que querem ou complementar a renda, né? Ou ter um negócio mesmo, de fato, de artesanato. Mas, né? Um negócio sólido, Um negócio né? sólido. Que lucre, né? Que a gente pensa, nesse caso, em lucro. Isso, que quer ser reconhecida no ramo artesanal como se fosse uma expert. Nossa, ela é a expert do feltro, é a expert das bonecas de pano, expert nos laços e tal. Exato. Então, quando uma das questões da gente não conseguir nichar é isso. Querer fazer de tudo, várias técnicas, ter curiosidade e aquela coceirinha, né? Exato. E outro probleminha, né? Outra raiz é a questão da moda e da febre do momento. A gente sabe que, assim, cada mês tem alguma coisa nova, tem uma febre do momento. O ano passado foi o amigurumi, a gente sabe disso, uma das, né? Então a gente coça aquela vontade de comprar novos materiais, ver novos vídeos e
estar antenada, para mostrar para os outros, estou antenada, né? E vai no armarinho com aquela vontade, né? Parece que, né, dá maior prazer de escolher os novos materiais. E aí, o que acontece, gente? A gente faz 1, 2 peças, compra um monte de material, porque rola de não saber comprar o material nas primeiras peças, é bem comum, porque a gente não sabe a quantificação. E aí fica aquele material parado. Sim. Não é? Às vezes não é nem só material, mas ferramentas mesmo. Exato, a gente compra máquina, né? E depois percebe que não é isso. Porque tem aquela empolgação, né? O calor do momento faz a gente comprar e a gente super entende porque a gente fez isso. E às vezes a gente faz isso, compra material e fala, puxa, eu comprei um material, podia ter investido, sei lá, em um curso, em alguma outra coisa, né? E vai no armarinho, compra um monte de coisa, um monte de besteira e deixa de se profissionalizar. Exato. Então, assim, a moda e a febre do momento, a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Demais. Ela é bacana, tudo. Se você conseguir desmembrar para o seu negócio, né? Trazer indícios dela para o seu negócio e tal, mas sem perder a essência do que você está fazendo, legal. Mas mudar repentinamente... Ai, sei lá, eu faço boné, eu faço sabonete. Ai, agora eu vou fazer amigurumi. Você não tá criando, você não cria uma estabilidade aí no seu negócio. Você não fica conhecida por algo, né? Exato. As pessoas não vão entender o que tá acontecendo. Então tem que tomar muito cuidado. E febre passa, né? Febre passa. Não é? Exato, a gente com qualquer dipirona. Exato, é verdade. E assim, a gente pensa que assim, nossa, agora é o momento, com essa febre eu vou ganhar dinheiro, mas calma. Eu acho que tem nicho pra tudo. Por exemplo, tem gente que não consegue... A gente fez um episódio exatamente sobre janeiro, semana passada, e tem gente que não consegue trabalhar no mês de janeiro. Calma, vai chegar a sua época para trabalhar outra coisa. E a gente tem que se adaptar ao mercado. A gente não pode ficar querendo comer tudo, sabe? A gente não pode fazer isso para tirar para todos os lados, porque pode acontecer de você se ferir no momento, sabe? Dar um tiro para cima e depois voltar em você. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões de febre do momento. Outra raiz nossa, essa vai dar o que falar. Essa vocês podem ficar bravas com a gente, porque assim, pode ser que você se identifique muito. Mas aqui é sincerona, né? Aqui Artesã sincera. Aqui vai rolar um momento sincericídio. Porque que acontece, gente? Às vezes, a gente faz boneca de pano, só boneca de pano. Ai, boneca de pano. Vai, come boneca de pano. Dorme e sonha com boneca de pano, né? Mas Não é? É. Vixe, várias vezes a gente já sonhou com boneca de pano. E aí, gente, a gente percebe que na produção vira trabalho, vira algo todo dia e não é algo prazeroso. Pode ser muito bem que aconteça isso e que esteja acontecendo isso com você. Vê se no fundinho você vê isso, tipo, você vê que na sua produção já não é algo tão prazeroso assim. É um perigo isso, porque é nesse momento que você vai ter vontade também de fazer outras coisas. Nossa, demais. Só que pensando nisso, né, você começa a fazer outras coisas, compra material e blá, 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 você vai enjoar também daquilo. Não tem como, não tem saída. Qual que é a saída para isso? É você acordar todos os dias, respirar fundo, ir pro seu ateliê sabendo por que você tá fazendo aquilo. O nicho, que a gente vai falar melhor, ele tá muito ligado ao seu propósito. Então, se você tiver um nicho que esteja ligado ao seu propósito, o propósito do seu ateliê, as coisas ficam mais leves. Opa, se fica. Não é? A gente vai falar sobre isso. Vamos. E assim, a gente tem um grupo, se você não sabe, a gente tem um grupo lá no Facebook por um Natal artesanal, vivendo... Por um mundo artesanal. Ai, Jesus, mudou. É por um mundo artesanal, verdade. Por um mundo artesanal, lá do nosso Facebook. E aí... a gente tem o momento manda cartas, né? Sim. E aí a Pri, ela deixou sobre esse tema, porque assim, se você participar do grupo, você vai saber qual episódio antes do podcast acontecer, porque tem uma interação.
Nosso podcast é toda terça-feira. Na segunda, a gente coloca o que vai ser de podcast para as pessoas interagirem, comentarem e participarem do episódio. E no grupo, só fazer um adendo, a gente tem material que é só exclusivo pro grupo. Exato. Além de você saber de primeira mão qual é o episódio do podcast, tem material. Tem material exclusivo que a gente não divulga nas nossas redes sociais, porque não dá para comportar aquilo, né? Então são apostilas criativas, são dicas práticas para melhorar aí o rendimento do ateliê, é bem bacana e você pode salvar tudo no seu celular. Exato. E a Pri, ela deixou um comentário. Olá, meninas, adorei o tema. Eu tenho muita dificuldade em escolher um nicho. Assim como muitas artesãs, gosto de fazer coisas diferentes. Mas também tem a questão da necessidade. Por exemplo, eu tento ficar nos bonecos de feltro e bonecas de pano. Mas esse mês, super fraco, me aparece uma encomenda de centro de mesa de passarinhos de feltro. Bem de última hora. Trabalhei até de madrugada e como o mês estava fraco, acabei fazendo os pesos de portas triangulares à flâmula de Buda. E, fiz pingentes de portas de São José. Né? Então, quem não? Quem nunca? Quem né? nunca? Porque Essa que é a pergunta. Realmente isso também. Tem a questão da necessidade. Como a gente falou, a gente agradece super todo o trabalho que a gente fez, que não era nichado, porque a gente conquistou uma graninha com isso, né? Puxa vida, foi maravilhoso. E em pouquinho a gente ia conseguindo um dinheirinho a mais para o nosso sonho crescer, enfim. A gente sabe que, assim, a melhor hipótese seria o quê? Nichar. Exato. Por quê? Porque, assim, qual que era a nossa maior dificuldade? A gente tinha esse dinheirinho e, claro, somos super gratas pela venda de tudo um pouco que a gente fazia. Só que na hora da venda, que a gente ia oferecer, vender e tal pela internet, como eram muitas coisas, a gente não sabia exatamente qual era o público daquele produto. Um outro produto a gente acabava não oferecendo. Então, a gente não consegue nichar nem nosso público-alvo, sabe? A gente fica meio perdida dentro do nosso próprio negócio, e a gente sabe? não consegue entender qual é as pessoas, Exato. né? Os clientes que estão comprando. Quando a gente tem muito produto, a gente não consegue entender a dinâmica e das pessoas que compram, né? Por que elas compram? Quando a gente tem muito produto, a gente não sabe as dores. E a gente queria saber por que as pessoas compravam bonecas de pano, né? E além de tudo isso, tem a questão de que a gente vai conversar depois. Tá. Não vou me antecipar, Tá porque bom. tem uma pessoa que falou uma coisa que eu falei, a gente também super se identifica. Mas a gente tem uma super indicação de um livro que chama O Melhor do Mundo, do Sté Gordin. Ele fala, né, nesse livro, que a gente precisa ser o melhor do mundo. Do nosso mundo, ele quer dizer, né? Sim, calma, tá? Não Calma. é do mundo todo, tá? Não é do universo, a melhor artesã interplanetária do... Só dos ETs. Só que não. Bom, enfim, gente. A gente tá falando, assim, do nosso mundo, da nossa região, né? Das pessoas que vão procurar a gente. A gente tem que ser melhor do mundo para elas, das pessoas que procuram. Por exemplo, quando a gente vai procurar um médico, a gente vai procurar o melhor médico. Isso. Da especialidade tal. Isso. Por quê? Porque você quer ter a segurança de que aquela consulta, o que você vai receber, que é o produto que ele vai vender, né? Que é a consulta dele, seja a melhor. Então, por exemplo, eu fui encomendar um animal para minha mãe, né? Para dar de Natal. E aí que eu queria a melhor artesã. Qual que é a melhor artesã? A melhor artesã é uma artesã que faz só uns animais, ela faz uns animais em 3D e tudo mais, maravilhosa, que eu vi as peças dela, ou seja, ela só fazia aquilo. Então, quando a gente vai encomendar, sei lá, sabonete, você vai buscar onde? Uma pessoa que faz sabonete, que entende, que quer levar para além do sabonete para você e tal, quer levar limpeza no banho, quer levar um monte de coisa. Então, assim, você quer uma pessoa, geralmente você vai procurar uma pessoa que só faz aquilo. Por quê? Porque, geralmente, se você vai pedir indicação para alguém,
Olha, sabe alguém que faz sabonete? Vai falar, o ateliê da Maria, ela é ótima, né? Muito boa. Exato, exato. É isso que a gente quer dizer de melhor do mundo, e o Steg Rodin quer dizer isso no melhor do mundo, né? Quando a gente procura o especialista da área. E quando a gente não é especialista, a gente tem vários nichos, né? Não rola isso. A gente trabalha, faz de tudo. Não é especialista. Então, quando ele fala de ser o melhor do mundo, é ser reconhecido como, sei lá, a artesã que faz sabonete, né? Na sua cidade. Exato. No seu bairro. No seu bairro. Enfim, é isso. Exatamente. E aí a gente tem também uma mensagem da Ana Paula, que é bem legal, que ela fala uma questão que acontece demais. Qual que é essa questão? Vamos lá. Ana Paula, ela falou o seguinte: eu fazia tudo que me pediram em costura criativa e não saía do lugar. Era muito tempo para projetar, aprender uma peça, gastar com material, testar, para em todas as vezes vender só uma ou duas peças e nunca mais. Tive o resultado de material parado, tempo perdido que poderia ter feito outras peças e conquistado mais clientes. Estagnei meu negócio e sem lucro. Depois que eu defini meu nicho, não aceitei mais encomendas fora das peças que eu trabalho. As coisas melhoraram bastante, pois consigo produzir mais e novas peças para as personas que eu escolhi. Profissional, selinho de profissional para Ana Paula. Nossa, demais, exatamente. Selo de profissional, de artesã empreendedora. Porque é isso mesmo, ela conseguiu perceber que ela pode produzir novas peças, né, com o nicho dela, a partir da persona que ela vai escolher, que ela tem, enfim. Então é muito importante a gente saber para quem a gente quer vender, né? Nossa, gente, incrível, que depoimento legal. Maravilhoso. É bem isso. É incrível. E aí, gente, a gente vai entrar nessa parte de dicas para você encontrar o seu nicho. Bora lá, que aqui não é só firula não, aqui é dica séria. O nicho com propósito. O que é isso, Paula? Gente, o nicho com propósito está relacionado com a história da sua marca e a sua vida. Nossa, que profundo. Difícil, né? É difícil. O que quer Mas dizer isso? é a alma. É a raiz, é a raiz. Sabe por quê, gente? Pra gente fazer algo que nos motive todos os dias a acordar felizes e contentes, com aquela vontade de mudar o mundo, a gente tem que saber por que a gente faz, né? Por que a gente faz artesanato? Não é só, porque eu gosto, porque é amor. Não, não é isso. É além, a gente tem que ver o nosso passado, nossa história de vida. O que quer dizer isso? O artesanato, ele tá relacionado provavelmente com o seu passado, com coisas da sua infância, né? Alguma coisa, algum símbolo, enfim. Tem formas de saber isso, né, Paula? Sim, tem fórmulas, tem métodos para você saber isso. Basicamente, a chave está no autoconhecimento. Para a gente criar autoconhecimento é um processo, né, uma imersão para dentro de si. Vocês já devem estar careca de ouvir a gente falar isso. Mas por quê? Por quê? A gente, na nossa mentoria, a gente tenta fazer exatamente essas provocações nas artesãs que querem encontrar um nicho com propósito. É bastante importante isso. Saber a história de vida, né? Esse negócio do propósito, a gente vai fazer, eu acho que um podcast sobre isso, que é importante, né, amiga? Muito. Sobre a questão de estar relacionado com a história de vida, certo? Sim, total. E saber por que você tá fazendo aquilo, né? Porque, por exemplo, a gente escolheu as bonecas de pano. A boneca de pano, se a gente... Olha, dá um podcast também, viu? Dá um podcast só sobre bonecas de pano. Porque ela traz todo uma história de humanidade. Ela traz significados internos incríveis, motivações internas incríveis. Além do brincar livre, ela traz criatividade, ela traz mergulho interno. É maluco tudo isso numa boneca de pano? Sim, tudo isso numa boneca de pano. E nós nos encantamos por esse universo, por tudo que a boneca de pano poderia passar para as pessoas. O que ela poderia significar quando uma pessoa recebia uma boneca de pano, né? Exato. A figura humana, principalmente o nosso, que são bonecas de pano personalizadas.
Então a gente retratava exatamente A história de vida. a história de vida das pessoas e tudo mais. Eu e a Amanda, gente, a gente é pirada em psicologia, tá? Os nossos cafés da manhã, às vezes, aqui rende um tempão que a gente quer ficar batendo papo sobre psicologia, sobre humanidade, sobre humanos. Exato. Só humanos, né? Seres humanos. Então, o mais próximo de seres humanos, né, no artesanato, é a figura humana que a boneca de pano leva. E total que a gente pensa, né, de propósito, assim, de empoderamento humano, a gente acredita muito nisso. Então, por isso que é um dos motivos que a gente faz boneca de pano, nossa especialidade é essa. Mas vamos trazer um podcast só disso, porque Vamos. dá muito pano pra manga. Dá muita boneca pra manga, né? E assim, voltando à questão do propósito, é a paixão que vai manter você motivado sempre, né? Porque assim, quando a gente fala de paixão, a paixão passa, né? No relacionamento. Sim. E aí a gente tem que lidar frente a frente com aquele, né? Aquele amor, mas assim, porra. Ai, meu Deus, falei palavrão. Mas Não tudo era bem. pra falar, né? Exato. Mas assim, a gente fala assim, poxa, agora não sei se eu gosto mais. Aí a gente tem que relembrar por que a gente começou a fazer o produto, né? Aquela paixão tem que resgatar. O propósito também está relacionado ao resgate da sua paixão e fazer o bem, né? Levar isso, né? Prosperar para outras pessoas, refletir em outras pessoas, né? E assim, é importante saber muito da sua história de vida. Por exemplo, quando a gente fala de nicho, a gente fala de mercados totalmente diferentes. E eu acho que um exemplo legal para a gente saber de propósito, história de vidas, é um caso de uma pessoa que ela trabalha lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, com sutiã para mulheres que tiveram câncer. Então, a história de vida dela tá relacionada ao produto, porque ela já teve câncer de mama. Uhum. Então, quando a gente tem essa ligação, essa conexão do produto com a nossa história de vida, faz com que o nosso propósito seja muito mais sólido, mais concreto. A nossa história seja passada através do nosso produto. E Total. isso é muito importante para a gente descobrir qual é o nicho que a gente tá, né? Se eu quero escolher um nicho, vamos ver qual que é a minha história de vida. O que tá ligado com... Todo mundo tem uma história. Exatamente. E aí você consegue ser criativa. Por quê? Porque a criatividade também é resolução de problemas, né? Então, essa pessoa que foi fazer o sutiã para mulheres com câncer, pelo fato dela ter tido câncer, ela percebeu que os sutiãs, óbvio, feitos pelas indústrias e tudo mais, não provavelmente devia machucar. Exato. Não era confortável para mulheres que estavam mastectomizadas. Ela né? viu uma super lacuna no mercado e percebeu que precisava, né? Ter assim, e assim, a gente fala assim, quando a gente fala de história de vida, tá ligada? Eu acho que a gente tem que falar também que não é só oferecer um produto. No caso dela, ela tá lá oferecendo além do produto, a história de vida, né? A conexão entre as outras histórias. Com certeza. Isso que é o mais bonito. Uhum. Isso vai fazer com que ela crie, agora, o olhar empreendedor, ela cria autoridade no ramo. Puxa, você sabe aquela mulher que faz sutiãs para mulheres mastectomizadas? Nossa, então, tem aquela mulher e tal. Olha que ideia bacana, né? E ela teve câncer e tal, nanana. Então, conecta tudo e transforma um sutiã num baita produto poderoso no mercado. Muito. Outra diquinha nossa para escolher um nicho, a gente tem que saber como que vai ser essa rotina, né? O dia a dia. Você vai ter que saber como que é a produção, caso bombe, como eu vou lidar com isso, né? Tem que saber qual que é o seu nível de comprometimento e dedicação. Isso é muito, muito, muito importante. Porque, por exemplo, se acontecer, nossa, o negócio bomba. E o seu negócio é de bonecas de pano. E você vai ter que fazer 100 bonecas no mês. E aí? E aí? Será que vai rolar esse comprometimento, essa dedicação? Não tô falando o que você vai fazer, mas assim, como que você vai pensar, né, de entregar essas 100 bonecas? Sem perder o prazo, né? E a qualidade. Será que eu vou ter que, sei lá, não, vou ter que descentralizar esse trabalho? Enfim, vai ter que saber como que vai ser
essa linha de produção sua. E lembrando, no caso da Ana, ela fala muito sobre que ela faz um produto. E a Paula, que fica no parte dos moldes, sabe muito bem como que é. Nossa. Se você faz um molde para um produto só, é um puta tempo perdido. É um baita tempo, não tem como. Esse é um dos maiores dificultadores de não nichar. É muito difícil. Porque É muito difícil. Fazer uma coisa para cada, um molde para cada coisa, para cada encomenda diferente, para cada ideia do cliente, para gente. Exato. E a gente percebeu isso também quando a gente nichou nossas bonecas, a gente fez moldes mais rápidos, mais ágeis, porque a gente queria ganhar tempo. A gente tem que pensar, gente, porque será que se eu faço muitas peças, ela não é mais artesanal? Nossa, isso daí dá pano pra manga, Dá pano Amanda. pra manga. Deixa quieto. Mas a gente tem que pensar também, eu acredito, que assim, a gente tem que... Se a gente quer viver de artesanato, a gente tem que fechar as contas, né? Exatamente. E a gente tem que pensar, se a gente quer fechar as contas, eu preciso ter uma linha de produção bem feitinha, tenho que ter qualidade no meu produto, tenho que saber precificar tudo certinho. Então, assim, se eu tenho vários nichos, vários produtos diferentes, um pouco de tudo... Será que você saber precificar certinho a hora que eu gastei? Quanto tempo que eu gastei só pra fazer um? E aí, como que fica todas essas questões? E essa parte de escala de trabalho, a gente fez uma publicação no nosso Instagram semana passada, dá uma olhada lá, que a gente já foi até criticada por conta disso, de promover, falar assim, ó, artesã, você tem que sim fazer escala de trabalho, a gente faz escala de trabalho aqui no nosso ateliê, porque a gente precisa aumentar a nossa produção e tal, e a gente quer produzir mais, vender mais. Então, a gente já foi criticada, falando assim, mas isso já não é mais artesanal e tal, porque você tá fazendo escala, blá, 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 blá. E aí, que uma das dificuldades que apareceram lá, foi... então, eu tenho dificuldade de fazer escala de trabalho porque eu tenho vários nichos, eu tenho vários produtos. E aí? Então, de manhã, sei lá, nessa semana eu recebi encomenda, sei lá, de carteira, mais boneca, mais sabonete. Como que faz uma escala de trabalho? Aí fica louca. É difícil? É difícil, é muito complicado. Outra dica é a questão de escolher um nicho saudável. O que quer dizer nicho saudável? Vamos lá. Amo fazer cachecol, mas eu moro em Salvador. Será que é um nicho saudável isso? Não, será, gente? Será que tem cliente? Será que eu vou conseguir ter lucro lá? E aí? Não precisa nem ser em Salvador, pode ser Piracicaba. Exato, mesmo. pode ser em Piracicaba. Muitos nichos são tentadores, a gente sabe disso, mas são ilusórios. Então você deve tomar muito, muito cuidado na escolha. O que quer dizer isso? Escute, é uma outra dica já, né? Bora. Escute seus clientes. Escute seus clientes. O que ele precisa? Será que ele precisa lá em Piracicaba um cachecol? No caso, não. Mas, escuta seus clientes. É essa dica também. E atrele... Faça biquíni em Piracicaba. Atrele a algo que você também se conecte. Olha como buscar um nicho, ele não é fácil. Porque você tem que olhar pelo que vai vender... E também pelo que você ama fazer, pelo propósito que está envolvido ali. Mas não pode ser propósito, né? Não, como assim? Não pode ser só de propósito. Não pode ser só de propósito. Porque exatamente. senão acontece isso. Exatamente. Então, a dificuldade maior é exatamente essa. Atrelar o que você ama e o seu propósito ali no artesanato com o que é vendável, né? E é possível, com a mentorinha vivendo da nossa arte. É possível, é muito possível, gente. Só que a gente tem que alinhar exatamente o que a Paula falou. Tem que ter um alinhamento. Não se vive só de propósito, a gente sabe, é importantíssimo, mas não se vive só de propósito. Exato. E também não se vive só de, sei lá, de um nicho que é super, super saudável. A gente tem que ter a união perfeita desses dois, né? Enfim. Fazer pesquisa é muito importante para você saber. Quando a gente fala em pesquisa, a gente fala de saber, nesse caso, o que o seu cliente precisa. É muito mais fácil você saber, né, o que o seu cliente precisa como se fosse um remédio. Aí você vem lá, né, com o produto como se fosse, né, o remédio para essa dor. E do que ter vários remédios. Por exemplo, eu tenho a dor, no nosso caso, lá em Piracicaba, é o calor.
né? Sim. Então, o remédio vai ser o quê? Fazer biquíni. Por exemplo, Se eu gosto, esse. né? Se tá conectado comigo, enfim, crochê, enfim, alguma coisa assim relacionada, Exatamente. vai ser esse meu nicho. E é importante saber isso, né? Diferencial da marca é uma outra dica. O que é diferencial da marca? É você ser lembrado. Quem faz de tudo não é lembrado, né? E quando a gente fala isso, a gente fala que é necessário a gente se destacar da concorrência. Porque quando você traz a sua especialidade, você consegue ser diferencial da concorrência. Total, total. E assim, a gente fala de concorrência, mas a gente trabalha sempre no ganha-ganha, né? A concorrência ela é importante porque para fazer a gente crescer, para fazer a gente melhorar, diferenciar, se diferenciar mesmo. E aí, o que que acontece? Você com um nicho sólido, você com um nicho saudável, você com um nicho com propósito, você consegue se destacar de muitas pessoas do mesmo nicho que você, sabe? O que que tem de diferencial no seu trabalho que vai fazer as pessoas indicarem, vai fazer você ser lembrada? O que que tem de Exato. diferencial? Às vezes o diferencial não é a peça, às vezes o diferencial é você. Uhum, muito real, é muito isso. E agora a gente vai falar um pouquinho dos prós de encontrar o nicho, porque a gente é esse time, né? Time, prós, nicho. Prós nicho, gente. Não sei se se decepcionaram com esse podcast, mas a Exato. gente é pró nicho para quem quer otimizar, fazer uma marca sólida e tudo mais. A gente concorda com a opinião de que tem que nichar, sim. Exato. Se você não quiser, Tudo não bem. tem problema. E manda pra gente o que você acha sobre isso. A gente gosta de saber. A gente fala de prós quando a gente fala de clientes também. Clientes quer dizer o quê? Clientes é necessário saber o perfil, né? A persona. Então, quando a gente tem o nicho definidinho, a gente sabe com quem a gente tá falando. A gente Exato. sabe qual é a dor, a gente sabe qual é o remédio a oferecer. Então, você consegue falar a linguagem do seu cliente. A linguagem é muito importante para você oferecer na venda, para você fazer publicação no Instagram, no Facebook, enfim. Exatamente. Importantíssimo. É o começo de tudo, assim. A gente brinca, né? Eu falei brincando ali, né? Sobre a mentoria e tudo mais. É porque a gente tem esse material que a gente teve que lutar para desenvolver e tudo mais, porque não tinha nada focado no artesanato. Hoje já tem, hoje você pode buscar em vários lugares. Não precisa ser só na mentoria vivendo da nossa arte. Curioso ser curiosa para sempre é você buscar mesmo informação em todos os lugares. Mas saber com quem você está falando, se você não sabe nem por onde começar, você precisa realizar pesquisas com perguntas específicas para quem você está vendendo. Isso demanda tempo. Para você traçar as personas. A Ana Paula não falou da persona dela? Uhum. É basicamente isso, para você começar a traçar as personas. A partir que você traça as personas, identifica as dores, né? O que as necessidades dos seus clientes, o que eles estão querendo e tal, tudo mais, você começa a vender mais. Exato. E além disso, quando você compreende essas dores do cliente, você consegue ter a conexão, rola a conexão. No caso, a gente deu o exemplo do sutiã, né? Total. Quando a pessoa sabe que a história passou por uma coisa parecida, tem essa conexão e assim, venda não é venda por venda só, Isso que eu né? ia falar, isso. É uma coisa bem legal, né? Traz uma conexão de grupos, né? É maravilhoso, gente. Quantas vezes vocês não voltaram a comprar com uma pessoa específica? Às vezes você nem estava precisando, mas você queria ir lá conversar com ela. É Você sabe verdade. que ela sabe que você gosta, sabe que, né? Te dá algo a mais ali no atendimento e tudo mais. E além de tudo, vende algo com propósito, algo que ela acredita. Faz toda a diferença. E quando a gente tem um nicho definido também, a gente tem a noção dinâmica do dia a dia do ateliê. E é isso, a gente traz uma segurança na rotina. Nossa, demais essa dica. Não é? Uhum. Traz uma segurançíssima pra rotina. Eu sei que eu tô fazendo, hoje é dia disso, a gente não fica perdida. O que eu tenho que fazer hoje? Não fica algo aberto. Como a gente tem uma empresa, né?
de artesanato, a gente tem que ter rotina, né? Não pode ficar tudo junto e misturado, bagunçado. É muito importante você ter essa dinâmica do seu ateliê. E como você falou lá na publicação, a moça não sabia, né? Então, assim, quando a gente tem um nicho, vários nichos, né? Trabalha com muito, a gente fica realmente perdido, não tem como. Não tem como. O ateliê fica como se fosse um estoque de muita coisa. Como a gente só faz bonecas de pano, é até engraçado. Porque você vai fazer alguma coisa de bonecas de pano, a gente já tem tudo. A gente já consegue reutilizar retalhos, né? Porque de um material só e tudo mais. Então, não tem perda de nada. Não tem perda de nada quando a gente nicha. É muito legal. Eu acho demais. Eu acho que a gente pensar em nichos mesmo, né? E até em micro nichos. Outro pró, né, do nicho é crescimento mais rápido do ateliê, devido à comunicação. Você vai conseguir falar de uma forma mais fácil, então o crescimento ele é mais contínuo. Se você tem vários produtos, não vai rolar essa conexão. E isso pode trazer a possibilidade de você se tornar um especialista na sua área, Sim, né? porque você faz aquilo, só faz aquilo. Quem vai poder falar melhor sobre o assunto? Só você, entendeu? Então, é bem isso mesmo. A possibilidade de virar um especialista na área quando você nicha é muito grande, muito grande. E muitas artesãs fazem isso. E quanto é bonito ver esse processo, né? As pessoas passam a admirar o seu trabalho, né? É verdade. E nós encerramos mais um episódio no nosso podcast com uma história para vocês. Era uma vez uma menina chamada Alice. Numa tarde de verão, ela estava sob a sombra de uma árvore ao lado de sua irmã mais velha, que lia um livro sem nenhuma figura. Achando aquilo muito chato, Alice foi ficando cada vez mais sonolenta quando, de repente, apareceu um coelho apressado com um enorme relógio. Acho que você já conhece essa história, né? Então, provavelmente, conhece o trecho onde Alice está perdida e encontra o gato em cima de uma árvore. Alice disse: "O senhor pode me ajudar?" E o gato respondeu: "Claro." Então Alice pergunta: "Para onde vai a estrada?" E o gato: "Para onde você quer ir?" Alice responde: "Eu não sei. Estou perdida." Então o gato conclui: "Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve." Eu sei que ser Alice parece ser muito encantado e divertido, mas o que você espera sem saber para onde quer ir? Traçar a rota é importante. Se não fizermos isso, o que podemos esperar dessa viagem chamada vida? Para essa jornada ser incrível, é necessário sabermos onde é o destino, pois só assim conseguiremos curtir as paisagens de todo o caminho percorrido. Eu sei que no meio do caminho vão surgir pedágios e algumas estradas bem esburacadas, mas tenha coragem, siga em frente. Pegue o mapa dessa viagem, decifre, trace, decida a melhor rota, faça sua mala e parta para a estrada. Lembre-se que conduzir a própria viagem é um ato para poucas. Boa viagem e vamos juntas nessa viagem?